Flávio, o candidato de Bolsonaro, diz que a candidatura dele tem preço. Depois dessa, não vale um tostão furado. Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. Eu nunca vi tanta burrice nessa família. Mas como falam besteira, parece que não pensam. Eles não pensam. O senador, o candidato de Bolsonaro, logo nas primeiras entrevistas apresentando a sua candidatura, aí perguntaram para ele os repórteres: senador, até quando a sua candidatura vai? Vai até o fim? Aí ele disse assim: não, quer dizer, se tiver, depende do preço, minha candidatura tem um preço, eu posso ir até o fim ou não, dependendo desse preço, se vão pagar esse preço. Aí entraram para uma conversa ali, claro, os jornalistas já sabem mais ou menos o que eles querem. Aí entrou uma pergunta: seria esse preço a anistia para o pai dele? Aí ele disse: tá quente, tá quente. Quer dizer, dá para compreender, né? O candidato já desvalorizou a candidatura dele, que valia muito pouco. Já valia pouco essa candidatura, que a gente vê que não é para valer. Não tem condições Flávio Bolsonaro ser o candidato, ser presidente do Brasil. Aí o preço deles é colocar a estratégia, né? A burrice deles tratar das coisas lá reservadamente, né? Dessa negociação da candidatura para não rachar a direita, para deixar a centro-direita indicar um candidato que seria o candidato do Centrão, mas essa porcaria de Centrão também. Não, mas eles lançaram a estratégia, né, dos inteligentíssimos Bolsonaros, dessa família inteligentíssima. Montaram essa estratégia junto com o pai, que está lá preso, recolhido, doente, né, com a moral baixa, triste. Também já não pensa quase pouco, né? Quase nada esse Bolsonaro pensa também. E aí montaram essa estratégia. Bom, vamos lançar uma candidatura. A gente lança a candidatura, não pode mais ser o do Bananinha, o Dom Quixote de la Banana, que estava no seu delírio por anistia lá, está fugido nos Estados Unidos, não pode voltar, vai ser preso. Lançamos então Flávio, essa candidatura, porque vai rachar a direita, já bota o preço, para retirar a candidatura, para não entregar o Brasil à esquerda, a Lula, que já está no segundo turno. Então, essa é a estratégia deles, vender a candidatura para salvar a própria pele do pai, do irmão que está lá nos Estados Unidos e dos que cercam Bolsonaro, desses aloprados bolsonaristas que tentaram um golpe e agora eles querem botar um preço nessa candidatura para não entregar o Brasil para Lula, porque é muito provável, com essa centro-esquerda, centro-direita rachada, eles entendem de rachadinhas, tudo é rachadinha, né? Esse Flávio também entende de rachadinha. Então o Brasil, a centro-direita rachada, estará no colo de Lula. Lula está festejando essa confusão toda nessa centro-direita causada por essa família Bolsonaro. Então aí dá para perceber que eles não estão aí nem aí para o Brasil, nunca estiveram, né? Só quem acredita neles, pelo amor de Deus, parece que não tem dois neurônios para pensar, que sempre eles estão fazendo tudo sempre das besteiras que fazem, né? Inclusive de investigações de supostos crimes que já foram enterrados aí, que a gente já falou em vídeos anteriores, estão sempre procurando salvar a própria pele e o Brasil que se lasque, como foi no tarifaço. O Bananinha foi lá para os Estados Unidos com essa missão a cumprir para o pai, veio o tarifaço e ele ainda veio nas redes sociais se gabar que ele também tinha causado aquilo, porque estava lá atrás do Trump falando da situação do pai dele e que o tarifaço seria pela anistia, quer dizer, um preço também. Esse tarifaço seria a anistia do próprio pai e o Brasil que se lasque no tarifaço, desde que salve o pai. Está aí, aos poucos o tarifaço vai caindo, né? Vai caindo, porque o Laranjão já virou as costas, viu que esse jogo não funcionou, mudou o jogo, e aí está aos poucos tirando o tarifaço, já tirou de alguns produtos e vai tirar do resto. Estão em boas conversas do Laranjão, do Trump com Lula. Estão se entendendo, não é por química, por nada, é por amizade, nada disso. Até que pode ser que exista ali mas assim, a gente sabe que o Laranjão não dá para confiar.
né? Não tem nada a ver, entre países não tem amizade, tem interesse. Então, pelo interesse do Laranjão e do governo dele, ele está em entendimento com Lula, e Bolsonaro ficou para lá, virou as costas. Aí os bolsonaristas, o Bolsonaro, a família Bolsonaro está desesperada, tentando arrumar uma estratégia de conseguir essa anistia para o pai e para o irmão e para o núcleo, esse núcleo bolsonarista aí, dos aloprados que estão em torno de Bolsonaro, a maioria todos condenados e presos. Estão querendo salvar todos, principalmente, mas a preocupação não é com os outros, não. A preocupação é com o Bolsonaro e com o outro irmão Bananinha. Por isso que o Flávio lançou essa candidatura e colocou mais essa vez. Depois do tarifaço, que colocou um preço, que seria anistia, agora vem de novo a última estratégia desesperada com essa candidatura, botando um preço, de novo, a anistia. E isso não vai sair, já deu para perceber, quer dizer, Flávio já desvalorizou completamente essa candidatura, que a gente já viu que não é para valer, e não vai ser, até porque eles não têm apoio. Se chegasse, né, no segundo turno, não chega. Poderia ser com o Bolsonaro, se estivesse disputando, bem provável que chegaria no segundo turno, de novo, essa polarização estúpida no segundo turno com Lula, e perderia por causa da alta rejeição. Bolsonaro tem 60% de rejeição no Brasil, depois de tudo que ele aprontou, desde a pandemia para cá, de tudo que fez, abriu o governo para o centrão. Então muita gente que era moderado, que ficava ali no centro, né, para não votar na esquerda, votava em Bolsonaro. E depois de tudo que ele fez, essa turma não quer votar mais em Bolsonaro. Tem uma rejeição enorme de 60%. E Lula tem uma rejeição também alta, mas um pouco mais baixa, de 50 e poucos por cento, aí, em torno de 50%. Quer dizer, são 10 pontos de diferença. E um candidato que seria ou Dudu Bananinha ou Flávio Bolsonaro, quer dizer, mostrando a máscara do pai, porque é um Bolsonaro, o sangue Bolsonaro, mas não tem o mesmo cacife político, né? Na massa, nas massas aí, da polarização. Então a gente via nas pesquisas que Bolsonaro ali com Lula no segundo turno, fizeram até simulações, sabendo que Bolsonaro não ia concorrer, mas só para saber que nível estava ainda o bolsonarismo. Lula 43%, mais ou menos, se fosse um segundo turno. 43%, Bolsonaro ali 39%, 38%, mais ou menos, uns 4, 5 pontos de diferença, 3 pontos, varia, né, a margem de erro aí. Um pouco atrás, por causa dessa de maior rejeição. Os dois têm alta rejeição, Lula e Bolsonaro, alta rejeição. Mas por causa dessa alta rejeição maior de Bolsonaro, ele perderia no segundo turno. É muito difícil, como ele perdeu em 22, a gente falava isso. Aí entram lá, quando fazem as pesquisas, né? O Flávio ainda não entrou nas pesquisas, mas vai ser parecido com o Eduardo Bolsonaro. Os números de pesquisas que já estavam sendo feitas com o Eduardo Bolsonaro na pesquisa. Aí Eduardo Bolsonaro tem em torno ali de 32%, mais ou menos, 33%, se chegasse no segundo turno, né? Em torno de 32%. Seria o que Flávio alcançaria também num segundo turno contra Lula, se chegasse, mas é muito difícil chegar, porque vai ter outro candidato, vai existir, mesmo que essa candidatura que está à venda, a candidatura de Flávio Bolsonaro está à venda por anistia, desesperados estão, colocar esse preço que a gente já sabe, ele nem disse. O jornalista perguntou, né, que preço seria esse? Aí ele, não, amanhã eu vou falar, depois eu vou falar. Então, mas ele acabou abrindo o jogo quando foi perguntado se seria anistia. Ah, tá quente. Tá. Então é isso, é exatamente isso. Então o preço é a anistia. Então não vale mais nada essa candidatura, porque a anistia não vai sair. E essa candidatura não vai até o fim. Então, como é desesperado uma tentativa, o que eu estou vendo, assim, o que eu acho, né? Analisando as coisas, eu estou achando que eles vão levar isso aí do Flávio, que já desmascarou, ele mesmo se entregou. Quem é inteligente, estratégico, não faria isso. Faz debaixo dos panos esse acerto para vender a candidatura. Mas já abriu o jogo no primeiro dia. Então, como já não vale nada, aí eles já vão levar isso à frente um pouco depois. A estratégia é, se conseguisse anistia, se conseguisse, não vai conseguir, retira a candidatura de Flávio Bolsonaro e Bolsonaro apoiaria quem? Tarcísio. Aí sim, ainda tem uma margem de alguns meses para fazer isso. Apoiaria Tarcísio, candidato do Centrão com Bolsonaro, porque seria o candidato mais próximo da família do Bolsonaro também,
que já prometeu, né, já abertamente fala, se fosse presidente, tentaria dar uma anistia para Bolsonaro, tentar um perdão lá, alguma coisa assim que eles iam inventar com o Supremo para dar um liberou geral e livrar Bolsonaro, como foi livre Lula pelo sistema. Isso eles iam tentar fazer um acordão, se for Tarcísio. Bolsonaro e a família sabe disso. Então a estratégia é retirar essa candidatura. Se tivesse anistia, não vai ter, mas vão ter que retirar essa candidatura, porque não vai para frente essa candidatura, que já não vale mais nada, e eles vão apoiar. Olha só, eu acredito. Ratinho é um pouco mais distante, é mais junto a Kassab. Tarcísio, se for candidato do Centrão, com os partidos do Centrão, vai ser muito mais próximo da família Bolsonaro. Então seria melhor eles apoiar Tarcísio. Eu acho que vai acontecer isso aí. Tarcísio disse que não vai mais concorrer porque não teria o apoio de Bolsonaro, mas a estratégia que eu estou vendo seria lançar agora o candidato Flávio. Tarcísio espera um pouco, fica dizendo que não vai ser candidato, que vai tentar reeleição a governador de São Paulo, que ele já está lá, está bem, que está garantido, vamos dizer assim, nas pesquisas. Mas aí, alguns meses, nós vamos ver isso aí, vai ser retirada essa candidatura com anistia ou não, porque não vai vir anistia. Então a última chance para o Bolsonaro, que está preso, e para Bananinha, sei lá, é com Tarcísio ganhar no segundo turno, porque tem chance de ganhar de Lula, tem chance, unindo centro e direita, apesar de ser um candidato do Centrão, essa porcaria, que até eu penso para votar nisso aí, que eu quero um candidato independente disso aí, né? Mas aí retira a candidatura de Flávio, Tarcísio vai ser indicado a princípio, é o que eu acho, minha opinião. Ele vai ser candidato a presidente, apoiado por Bolsonaro, para lá na frente, porque a anistia não vai vir antes, não vão pagar esse preço por essa candidatura de Flávio, e lá na frente, ser eleito Tarcísio, tentar anistiar junto com o sistema, com o Centrão, é isso que eu acho. Falar para Bolsonaro, apoia Tarcísio, que depois a gente tenta virar a mesa, aí virar o jogo e te livrar. Mesmo que você não vai concorrer mais, mas você vai ficar livre desse processo como Lula ficou, porque Bolsonaro depois disso, com o Tarcísio já eleito, ele não tem condições de voltar mais a concorrer a nada, mesmo que ele fosse anistiado a partir do mandato que vem, se fosse Tarcísio, né? Para vir por causa da saúde dele, a saúde parece, o que a gente percebe, né? Não sei se é jogo de cena, mas a gente acha que é verdadeiro aquilo, do que ele está passando os problemas de saúde, por causa decorrentes daquela facada. Então eu acredito, não é como o Lula que saiu bem da cadeia. O Lula saiu melhor, porque ele passou por uma doença lá, um câncer e tal, e se recuperou e saiu melhor da cadeia, saiu bem fisicamente, com saúde. E Bolsonaro é diferente, ele não está bem para depois ele tentar concorrer, porque ele tem capital político. Infelizmente, esses dois, Lula e Bolsonaro, têm capital político. Divide a polarização brasileira. Então, daria o Centrão depois, se Tarcísio eleito, daria uma anistia a Bolsonaro, depois ele ficaria tranquilo no canto dele, não vai voltar mais a tentar ser presidente. E aí tiraria ele da cadeia. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, os próximos capítulos desse tabuleiro político, né? Mas aí dá para ver, né? Então a gente vê como essa família é burra, tem que se falar. E é impressionante como tem tantos brasileiros que se deixam levar por essa família. Inclusive, Flávio falou, nessa entrevista que ele deu aí, no fim de semana, inclusive está aí na internet uma entrevista que ele deu aí, sentado, bem arrumadinho depois, que foram duas entrevistas que eu vi. Essa aberta, que ele saiu de um culto de pé ali para vários repórteres, depois ele deu uma entrevista reservada no fim de semana em um canal, tá no YouTube aí, não lembro o nome agora. Arrumadinho, cheirosinho e tal, falando que, veja só, como ele desqualificou o pai dele, como são burros, né, para falar as coisas. Ele disse, aqui está eu, né, Flávio, né, eu sou, um candidato mais centrado, né, quer dizer, Bolsonaro é desequilibrado, né, indiretamente, ele é mais centrado, ele é um candidato que entende de política, quer dizer, Bolsonaro não entende nada de política. E ele é mais centrado, mais equilibrado. E Bolsonaro é desequilibrado. Então, quer dizer, jogou o pai dele lá para baixo, né? Pisou no... A gente sabe, Bolsonaro é exatamente isso. Flávio é mais tranquilo, mas ele disse indiretamente, desqualificando o pai dele, desequilibrado e que não entende de política. E ele entende de política e conhece Brasília. O pai dele também não conhece nada de Brasília, dos poderes, né, em Brasília, do Congresso e tudo mais.
já dá para ver a burrice das palavras quando eles falam. É interessante como tem gente que segue essa família, né? Que gosta dessa família e tem eles como líder político aí, né? Impressionante um negócio desse. E ele disse mais também nessa entrevista que a pauta, né, que a gente vê, o Brasil hoje está muito preocupado, o brasileiro em pesquisas, o assunto que mais preocupa os brasileiros é a tal da segurança pública. Aí ele disse assim, que na segurança pública, ter atenção total, o Brasil parar com essa insegurança que está, né? E vai ser firme com a segurança pública, resolver esses problemas dessas organizações criminosas que estão tomando territórios e tudo mais, né? E causando pavor à população, dominando populações. Foi mais ou menos isso que ele falou. Vejam bem, a família Bolsonaro é baseada eleitoralmente no Rio de Janeiro. O que é? Bolsonaro está na política do Rio de Janeiro desde os anos 80, final dos anos 80. O que é essas pessoas, essa família? E eles se dizem, porque ele é militar, Bolsonaro, e eles têm contatos com os órgãos de segurança e com tudo mais. O que essa família fez pela segurança do Rio de Janeiro? O que fez Flávio Bolsonaro, a não ser amizades que ele tinha, suspeita de até com miliciano, que foi um morto lá, matador de aluguel, o capitão Adriano, que tinha parentes no gabinete dele, criminoso também, milícias criminosas aí, que dominam territórios e também apavoram a população, como os traficantes também. Então o problema do Rio não é só traficante, é milícia também. E tem muitas ligações, muitas suspeitas. E teve um caso real do capitão Adriano, matador de aluguel, chefe do escritório do crime, matava por encomenda. E era assim com Flávio Bolsonaro, com parentes trabalhando no gabinete. E assim com Queiroz também, o gerente das supostas rachadinhas, né, dos esquemas. Então, como ele falou, falando em moral também, que falou em moral, agora falando em segurança pública, envolvido com criminosos. Essas são as suspeitas, porque de fato está na imprensa isso aí. Então, quer dizer, e o que eles fizeram pela segurança do Rio de Janeiro? Bolsonaro foi presidente da República, nunca tentou ser governador, ser prefeito da cidade do Rio, e como governador, ou a família, um filho, tentar ser candidato a governador, porque teria condições, seria ali. Por que não tentam? Porque Carluxo não vai concorrer a governador do estado, ele está indo para Santa Catarina, fugindo de lá, porque lá tem um curralzão também, infelizmente, né? Infelizmente. Mas assim, não tentaram resolver nada, a questão de segurança pública do Rio de Janeiro, mas tinham contatos supostos, suspeitos com milicianos, né? Que todo mundo se fala, e teve investigações enterradas nesse sentido aí, com rachadinhas e com gente de milícia, parentes empregados em gabinetes. E Bolsonaro foi presidente da República, em vez de ter sido também governador para resolver o problema junto com o governo federal, que é um problema federal. Não tentou isso, nunca vi falar nada de projeto dele na área de segurança. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, no Rio de Janeiro, não fez nada pela segurança, nunca vi falar projeto. Se alguém sabe, escreve aí e me fala, porque eu estou desinformado. E aí ele chegou à presidência da República, não fez um projeto na área de segurança federal. Ele que veio das Forças Armadas, com órgãos federais, com Exército, Marinha, Aeronáutica, podia fazer um grande programa para resolver o problema, mas aí tinha que atacar a milícia também, né? Os territórios da milícia, não só dos traficantes. Teria que resolver esse problema. E por que não fez um grande programa, então, com órgãos federais, com órgãos estaduais, para entrar naquelas áreas e não mais sair, para primeiro estabilizar, dar segurança àquelas populações dominadas pelo tráfico, pelas milícias, pelos traficantes, e fazer um grande programa. Ele teve isso, teve orçamento na mão, não fez nada pela segurança do Rio de Janeiro. Aí só é blá blá blá, só blá blá blá, e não fizeram nada. Agora vem Flávio falar de segurança pública. Então é isso, gente, a gente tem que parar a pensar, não é só o que político fala, é o que político faz, tem que ficar de olho o que é que eles fazem. Então eu quero você, bolsonarista, você que admira Bolsonaro e acha que ele é o caminho para dar a direção correta para o Brasil, me diga aí, escreva aí o que é que ele fez pela segurança pública do Rio de Janeiro, desse problema grave que já se espalhou para o Brasil quase todo. As organizações criminosas já estão em quase vários estados, e provavelmente aqui no Nordeste tem muitos estados já. Está se espalhando, é um problema nacional, federal já. E ele, o que ele fez?
quando ele era deputado estadual federal pela segurança do Rio de Janeiro, na segurança pública, o que ele fez, Bolsonaro? O que ele fez? E como presidente, com orçamento na mão, poder na mão federal, o que ele fez pela segurança do Rio de Janeiro para combater organizações criminosas, inclusive também a nível nacional. O que é que ele fez, bolsonarista? Escreva aí. Então é isso, pessoal. Então é essa candidatura que está aí, uma candidatura que não vale um tostão furado de Flávio Bolsonaro. Ele já declarou, não vale. Ele disse que tem preço, a candidatura dele, para te retirar. O preço é anistia. Então essa candidatura não vale um tostão furado. E aí vamos ver então o que vai acontecer. Essa candidatura vai por água abaixo, isso aí vai descer o barranco, vai ficar um candidato do Centrão que deve ser o Tarcísio, deve ser ainda, eles sabem disso, o Centrão de corruptos, aí vai ter Lula, vai ter um candidato do Centrão de corruptos apoiado por Bolsonaro, eu acho isso, e aí vamos ver se aparece um candidato livre, independente e minimamente ético, que nos represente, a gente que não quer, nós que somos livres, éticos, independentes, despolarizados, não queremos Lula, não queremos Bolsonaro, nem filhos, nem mulher dele, nada disso. Não queremos o centrão de corruptos, confraria de corruptos que chegou aqui com as caravelas, a gente também não quer isso. Então que apareça um candidato, né, independente, livre desse sistema corrupto, lulismo, bolsonarismo e centrão de corruptos. Vamos em frente, que venham dias melhores para nós, para esse amado Brasil.